pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós explicaremos sobre dois processos metabólicos muito importantes para a manutenção da homeostase corporal, sendo eles a lipólise e a proteólise, abrangendo um pouco também sobre o conteúdo de sarcopenia. Bom, mas antes de mais nada, é importante vocês conhecerem um pouquinho do que significa e do que acontece em cada processo desses. Bom, a lipólise, ela é um meio pelo qual o corpo vai quebrar as moléculas de gordura que estão armazenadas nos adipócitos, que são as células de gordura do corpo, para assim liberar ácidos graxos e glicerol na corrente sanguínea. Esses componentes, eles podem então ser utilizados como fonte de energia por diferentes tecidos do corpo, especialmente durante períodos de jejum ou de atividades físicas. A lipólise, ela é regulada principalmente por hormônios como a adrenalina, o glucagon e o hormônio do crescimento. Sendo esse processo mais ativo durante o jejum, quando o corpo precisa recorrer as reservas de gordura para assim obter energia. Mas também a lipólise é muito importante durante a prática de atividades físicas, especialmente durante o exercício aeróbico, assim aumentando a demanda de energia do corpo, estimulando ácidos graxos como combustível. Com isso, será discutido mais à frente muito mais sobre esse conteúdo. Então, pessoal, foi mostrado agora há pouco um exemplo de realização de exercício aeróbico, que é uma grande exemplificação de onde a lipólise, que é um processo metabólico muito importante, irá atuar. Bom, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa temática com vocês. Inicialmente, é importante vocês compreenderem que a lipólise ela acontece devido inicialmente à ação de alguns hormônios principais, sendo eles a adrenalina e o glucagon. Esses hormônios eles vão agir no receptor metabotrópico das células adipócitas e vão ativar a enzima adelinato ciclase. Essa enzima ela vai ser convertida primeiramente em ATP e depois em AMP cíclico. Esse AMP cíclico, ele atua como mensageiro secundário, ativando a proteína quinase PKA. Lembrando que uma quinase é um tipo de proteína que vai adicionar fosfato a uma estrutura química. Bom, essa PKA, ela vai ativar a lipase, que será responsável pela quebra de triglicérides. E aí, quando os triglicérides são quebrados, são liberados 3 ácidos graxos mais o glicerol. O glicerol, ele pode ser convertido em glicose no fígado através da gliconeogênese. Já os ácidos graxos, eles vão ser liberados na corrente sanguínea, onde eles vão se ligar à albumina, que é uma proteína muito grande, muito importante para a regulação osmótica. E aí, quando esses ácidos graxos se ligam à albumina, eles vão ser transportados para alguns órgãos, como músculo e fígado, onde eles serão oxidados para serem produzidos ATPs, que vai dar energia para o corpo. Continuando a explicação sobre lipólise, é muito importante que vocês compreendam um pouco mais sobre o processo de beta-oxidação, que vai acontecer justamente quando o ácido graxo se direciona aos músculos. E vai ser da seguinte forma: quando o ácido graxo chega à membrana externa da mitocôndria do miócito, ele é transformado em acil-CoA graxo pela enzima acil-CoA sintetase. Esse processo vai consumir 2 ATPs
para que ocorra a transferência do acil-CoA graxo para o espaço intermembranoso da mitocôndria. No espaço intermembranoso, o acil-CoA graxo vai se ligar à carnitina, removendo o CoA por meio da ação da enzima acilcarnitina palmitoiltransferase, ou CPT1, formando o acilcarnitina graxo. Esta molécula, então, é transportada para dentro da membrana interna da mitocôndria. Lá, a enzima CPT2 vai remover a carnitina e adicionar um novo CoA, regenerando o acil-CoA graxo. A carnitina é reciclada de volta para o espaço intermembranoso através da enzima carnitina aciltranslocase, permitindo que outro ácido graxo inicie o ciclo novamente. Durante o ciclo de beta-oxidação, uma molécula de acil-CoA tem 16 carbonos e vai ser oxidada. Esse processo vai começar com a ação da enzima acil-CoA desidrogenase, que vai reduzir o FAD+ em FADH2 e vai formar o trans-enoil-CoA. Em seguida, o trans-enoil-CoA é hidratado, transformando-se em hidroxiacil-CoA. Essa molécula vai passar por uma nova oxidação, na qual o NAD+ vai ser reduzido a NADH, resultando na formação de beta-cetoacil-CoA. E aí, a enzima tiolase vai quebrar essa beta-cetoacil-CoA, adicionando uma nova coenzima CoA. E isso vai liberar um fragmento de 2 carbonos na forma de acetil-CoA, enquanto o restante do acil-CoA, agora com 14 carbonos, vai entrar novamente no ciclo para gerar mais acetil-CoA. Cada acetil-CoA produzido vai entrar no ciclo de Krebs, gerando 3 NADH, 1 FADH2 e 1 GTP, enquanto os carbonos vão ser eliminados como CO2, dióxido de carbono. Agora, quantificando em questão de produção de energia, vamos entender um pouco mais. Um ácido graxo de acil-CoA com 16 carbonos vai gerar 7 FADH2, 7 NADH e 8 acetil-CoA. As coenzimas reduzidas produzem ATP. Cada FADH2 vai gerar 2 ATPs e cada NADH vai gerar 3 ATPs. Assim, o total gerado vai ser de 131 ATPs. E com isso, a gente subtrai os 2 ATPs gastos lá no início na ativação do citoplasma e a gente multiplica por 3, já que cada triglicerídeo tem 3 ácidos graxos. Então, aproximadamente, com esse processo, nós teremos uma produção de 360 ATPs. É um resultado energético muito bom comparado a outros processos bioquímicos que acontecem no corpo. E para contextualizar mais um pouco, a gente percebe que 1 mol de triglicerídeos vai equivaler a cerca de 1.800 calorias, aproximadamente. E agora, para vocês entenderem um pouco quanto que essa energia é grande, quando você realiza 30 minutos de esteira, são queimados cerca de 300 calorias. Fazendo uma regra de 3 simples, vamos descobrir que seriam necessárias 3 horas de esteira para gastar as 1.800 calorias. Então, vocês viram como é importante ver essa quantificação de energia e ver o quanto esse processo é importante para essa produção de energia que é muito grande. Agora será explicado sobre o processo de proteólise. Mas o que é a proteólise? É um processo bioquímico que vai quebrar as proteínas em aminoácidos. Lembrando que uma proteína ela é um polipeptídeo que contém mais de 70 aminoácidos em sua estrutura.
Esse processo, ele é essencial porque permite que nosso corpo utilize esses aminoácidos de diversas formas, como na construção de novas proteínas, na produção de energia e na síntese de outras moléculas importantes também. Mas quando essa proteólise ela pode acontecer? Ela pode acontecer durante estados de jejum ou quando a pessoa está realizando algum tipo de atividade física, como uma corrida. A exemplo disso, imagine então um atleta durante uma corrida, só que ele não fez uma preparação alimentar ou ele não tem uma rotina de treinos graduais com o intuito de ajudá-lo a evoluir cada vez mais. E aí, devido a essas condições, esse atleta ele vai ativar a proteólise além da conta. Como? Porque com o excesso do gasto energético sem o consumo de carboidratos, que é a principal fonte de energia, e sem uma reposição de proteínas adequadas, isso vai fazer com que a adrenalina liberada durante o exercício físico aumente a proteólise. E esse processo ele é ativado pela diminuição dos níveis de insulina e o aumento dos níveis de cortisol. A partir disso, vamos entender por que os aminoácidos são tão importantes. Eles são porque depois que as proteínas são degradadas, esses aminoácidos eles vão ser utilizados em diferentes vias metabólicas, que são muito importantes para a manutenção da homeostase corporal. A partir do processo de desaminação, são formadas algumas estruturas. Entre elas estão a alanina, a glicina, a amônia e o glutamato. Quando se é produzido amônia a partir da desaminação, vai ter que acontecer a seguinte conversão da amônia em ureia. Por quê? Porque a amônia é uma substância tóxica que não deve continuar permeando o nosso corpo. Então, ela deve ser convertida em ureia para fazer parte da urina e assim ser excretada do nosso corpo. Após isso, nós temos a glicina. A glicina ela pode ser convertida em acetil-CoA e a partir disso ela tem duas opções a seguir. Ou ser convertida em corpos cetônicos ou entrar como parte do ciclo de Krebs. Já o glutamato, ele vai entrar como intermediário do ciclo de Krebs, produzindo citrato. E por fim, a alanina, que é convertida em piruvato, após isso em acetilcoenzima A, que fará parte do ciclo de Krebs. Também pode ser transformada em lactato ou também em oxalacetato, que vai ser convertido em glicose. A partir disso, é muito importante que vocês tenham em mente que a proteólise é um processo vital para o nosso metabolismo, assim permitindo que o corpo utilize as proteínas de maneira eficiente para gerar energia e manter as suas funções vitais. Continuando a explicação sobre proteólise, eu vou explicar agora sobre o ciclo glicose-alanina, que é um processo que vai envolver a cooperação entre o músculo esquelético e o fígado. A função desse ciclo é o transporte em segurança do grupo amônio, pois é um composto tóxico. Esse grupo amônio é proveniente da degradação, quebra, de aminoácidos. O objetivo de transportar para o fígado é para que seja transformado em ureia e também para que o fígado seja capaz de produzir a glicose que será utilizada pelos músculos para que continue ocorrendo essa contração muscular. Mas como acontece esse ciclo? Ele vai ser apresentado por um esquema no qual vamos abordar sobre o músculo e sobre o que acontece no fígado. Agora no músculo vai ter glutamato e piruvato disponíveis, e esses dois vão ser substratos para uma enzima chamada ALT, que é alanina aminotransferase. Essa enzima vai transferir para o piruvato um grupamento amina. Então, o piruvato mais esse grupamento amino vai se transformar em alanina, que é um outro aminoácido. E o glutamato
vai ser transformado em alfa-cetoglutarato, que é uma cadeia carbônica remanescente, e ele se transforma nisso porque ele perde o grupamento amina. No fígado, pessoal, a alanina que estava presente no músculo vai cair na corrente sanguínea e vai chegar no fígado. Ao chegar lá, ela vai se encontrar com outra ALT, que é a alanina aminotransferase, uma enzima, que está justamente lá no fígado, e vai ocorrer uma reação inversa do que houve no músculo. Ou seja, o grupamento amino, ao invés de sair, ele vai entrar para o alfa-cetoglutarato, voltando a ser chamado de glutamato. E a cadeia carbônica remanescente agora da alanina é o piruvato após perder o grupamento amina. Esse glutamato no fígado vai liberar o grupamento amina para entrar no ciclo da ureia, para produzir ureia para ser excretada, mas já isso é outro ciclo. Agora o piruvato no fígado vai passar pela reação de gliconeogênese hepática. Relembrando, pessoal, o gasto energético que está acontecendo vai ser todo no fígado. O único trabalho que o músculo tem é de contrair. Voltando, após essa reação de gliconeogênese hepática, que usa o piruvato como substrato para a produção de glicose, essa glicose vai cair na corrente sanguínea, retornando ao músculo esquelético, para assim ser oxidada para a produção de ATP e manter a contração muscular. Bom, pessoal, abordando um pouquinho mais a fundo sobre esse conteúdo de proteólise, um exemplo muito importante para vocês e muito aplicável à prática clínica é sobre a sarcopenia, que é uma condição que envolve a perda progressiva de massa muscular, força e função, e que está diretamente relacionada ao envelhecimento. E apesar de a perda muscular poder começar por volta dos 30 anos de idade, a sarcopenia ela se torna mais prevalente em idades mais avançadas e pode ter um impacto significativo na mobilidade, na qualidade de vida e na independência dos idosos. E essa doença ela é um ótimo exemplo de proteólise, porque é um processo onde há um desequilíbrio entre a degradação e a síntese de proteínas, assim levando à perda muscular. E a proteólise refere-se à quebra de proteínas em peptídeos ou aminoácidos, um processo fundamental na regulação da massa muscular. E na sarcopenia, a proteólise excessiva contribui para a degradação das proteínas musculares. E são vários os sistemas proteolíticos que estão envolvidos na degradação muscular, mas falaremos dos três principais, que são eles: a autofagia, que é um processo de reciclagem celular que decompõe componentes danificados, incluindo proteínas e organelas. E na sarcopenia, a autofagia ela pode acontecer de forma desregulada, assim aumentando a perda muscular. O segundo exemplo é o das calpaínas e caspases, que são proteases ativadas por cálcio. As calpaínas elas degradam as proteínas estruturais musculares, como a dasmina, enquanto as caspases elas estão muito relacionadas à apoptose, mas elas também contribuem para essa degradação proteica em situações de estresse celular, como na sarcopenia. E por último exemplo, temos o sistema ubiquitina-proteassomo, que é um dos principais mecanismos da degradação proteica, onde proteínas marcadas com ubiquitina são direcionadas para o proteassomo, onde são degradadas. E esse sistema ele é altamente ativo em condições de atrofia muscular, como a sarcopenia, contribuindo para o aumento do processo de proteólise. Bom, pessoal, esses processos de degradação proteica estão interconectados e, quando desregulados, eles vão acelerar essa perda muscular característica da sarcopenia. Não só vendo esse lado bioquímico, é importante também vocês saberem um pouco mais sobre essa doença. Vamos começar falando sobre as causas da sarcopenia.
Entre eles, nós temos o envelhecimento, que vai promover a redução na síntese de proteínas musculares e também vai alterar a questão hormonal, como a diminuição do hormônio GH, que é do crescimento, e da testosterona. Temos também o sedentarismo, que a falta de atividade física vai contribuir significativamente para essa perda muscular. Nós temos também como causa as doenças crônicas, como a insuficiência cardíaca, diabetes e doenças renais. E também a desnutrição, porque ela leva à ingestão inadequada de proteínas. Agora, como sintomas da sarcopenia, os principais, nós vamos ter a redução da força muscular, a diminuição da massa muscular, o aumento do risco de quedas e fraturas, dificuldades em realizar atividades diárias, como levantar-se de uma cadeira ou subir escadas. Bom, agora, aprofundando um pouquinho mais para vocês entenderem essa questão de quedas e fraturas na sarcopenia, é porque assim, com o envelhecimento, a sarcopenia ela vai surgir como uma comorbidade grave na população idosa. Isso vai intensificar a astenia, que é aquela sensação de fraqueza generalizada. Vai levar também à perda de mobilidade e o aumento da atividade osteoclástica, que faz aquela reabsorção óssea. E esses fatores vão justamente aumentar o risco de quedas e fraturas e dificultar mais ainda o processo de recuperação. E vale destacar para vocês que quedas são uma das principais causas de lesões graves e mortes entre idosos. Saindo um pouco sobre essa questão dos sintomas, é importante vocês compreenderem como funciona o tratamento da sarcopenia. Seria a realização de exercícios de resistência, como treinamentos de força que vão aumentar tanto a massa muscular quanto a força muscular, a suplementação nutricional, que é a ingestão adequada de proteínas e, em alguns casos, podem suplementar com leucina ou creatina. Intervenções farmacológicas, por exemplo, usando hormônios ou medicamentos em casos específicos. Vale destacar que para cada paciente vai ter um tratamento mais adequado à condição e à realidade dele. E a prevenção de quedas, que são programas voltados mais para melhorar o equilíbrio e a coordenação daquele indivíduo. Agora, sobre a questão da prevenção da sarcopenia, é muito importante que vocês mantenham um estilo de vida ativo, com exercícios regulares, uma dieta balanceada e rica em proteínas, mas é claro, desde que tudo seja equilibrado. E também é muito importante fazer o monitoramento regular da saúde muscular, especialmente em pacientes em pessoas idosas. Lembrando, pessoal, a sarcopenia ela é uma preocupação crescente, especialmente com esse público-alvo que eu comentei ao longo dessa explicação, que é a população idosa. Então, é muito importante vocês verem que a intervenção precoce ela é fundamental para preservar a qualidade de vida e a independência na terceira idade.